Boa noite, irmãos e irmãs, mais uma vez, continuando com a leitura do livro do irmão Bruce Einstein, Gálatas, o perigo do legalismo no cristianismo. A partir desse ponto, a saudação, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Paulo começa expondo de maneira simples e clara a autoridade do seu apostolado, versos 1 e 2. E os principais elementos do evangelho que pregava, versículos 3 ao 5. Essas eram as duas coisas que seus opositores estavam desafiando. Este tipo de fraqueza era algo que, infelizmente, estava faltando em seus difamadores, os quais tinham interesses ocultos. Versículo 1, ele anuncia claramente que era um, abre aspas, apóstolo, expondo três fatos de tal verdade que eram irrefutáveis. O apostolado de Paulo não era, abre aspas, da parte dos homens, fecha aspas, como uma fonte, versos 1. Seu apostolado não emanava de homens, independentemente de quão piedoso e bem-intencionados pudessem ser. A fonte da autoridade de Paulo era muito mais elevada que o homem. O segundo ponto aqui. Não era, abre aspas, por homem, fecha aspas, como meio, versículos 1, parte B. Ele não veio como uma sucessão passada a ele, vinda de outros antes dele. Nem era resultado de uma ordenação por outros. O terceiro ponto era, abre aspas, por Jesus Cristo e por Deus Pai, fecha aspas, versículo 1c. Assim, isso não foi por meio de Pedro e dos outros apóstolos, mas de pessoas divinas da divindade. Portanto, rejeitar Paulo como apóstolo é também rejeitar o Pai e o Filho que o comissionaram. Dá um tempo, lembrar os irmãos que estão em comunhão, que podem interromper, trazer um pensamento. E não é novidade, né, irmãos, que a cristandade, né, na sua grande totalidade, rejeita não a pessoa do apostolado, né, como vemos aí, mas sim as doutrinas que Paulo recebeu, que são dadas à igreja, né? E por isso que nós vemos essa decadência espiritual, né? E quando a gente não anda em conformidade naquilo que o Senhor tem nos dado através da tua palavra, aí a gente pode ir lá nos primórdios, né, com o aterramento das verdades, aí depois do processo que os irmãos lá no século passado trouxeram, isso foi tirado desse aterro, né, e aos poucos foram firmados nos corações de poucos, e hoje nós somos esse pouco. E mesmo que hoje nós, com esse
gozo, essa alegria que nós temos de ter essas verdades e chegássemos como um bom presente aos irmãos que estão no sistema, eles nunca iriam entender, porque é um presente que só o Senhor ele pode dar individualmente, que é a luz do conhecimento da verdade. Se o irmão tiver nenhum comentário, podemos continuar. É significativo que Paulo diz que o ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Cristo é o selo de aprovação de Deus por aquilo que realizou na cruz para a salvação do homem. Paulo menciona isso no início, porque aqueles que estavam inquietando os Gálatas claramente não haviam entendido a obra de Cristo. Eles pensavam que havia alguma coisa que o crente tinha que fazer para assegurar sua salvação, a saber, guardar a lei. A ressurreição de Cristo é a resposta de Deus para a sua obra consumada na cruz. Ao ressuscitar o Senhor Jesus de entre os mortos, Deus estava dizendo amém para aquilo que Cristo havia realizado. Não existe nada que possamos fazer para acrescentar a essa obra perfeita e completa. Somos chamados a crer num testemunho de Deus quanto à satisfação da justiça divina na obra de Cristo em expiação. Aquele que crê nela é salvo. João 3, versículos de 14 ao 17. Ambos, Pedro e Paulo, confirmam isto. Romanos 4, 24 ao 25 e 1 Pedro 19 ao 21. Algum irmão puder gravar aí, que eu vou aqui na Bíblia só lembrar os versículos. Vamos lá, então, primeiro em Romanos 4, 24 ao 25. Romanos 4, 24 ao 25. Mas também nós. Então, alguém falou? Vamos lá. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E o próximo, 1 Pedro 1, 19 ao 21. 1 Pedro 1, 19 ao 21. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Paulo acrescenta: e todos os irmãos que estão comigo. Ele menciona isto para mostrar que aquilo que ele estava para escrever era considerado ortodoxo pela maioria dos cristãos daqueles dias. Eles estavam com Paulo, no sentido de que estavam em concordância com ele e com sua doutrina. Eles, obviamente não estavam concordando com os erros judaizantes, os quais os Gálatas haviam absorvido. Os Gálatas precisavam entender que eles haviam abandonado a fé comum dos irmãos como um todo. Isso também mostra que as doutrinas da graça que Paulo ensinava não se tratava de uma interpretação particular de sua invenção. Antes, eram aquilo que todos os irmãos que eram ortodoxos sustentavam e ensinavam. Dá um tempo aqui. As assembleias da Galácia é significativo que isto esteja no plural. Elas não eram só uma, mas várias assembleias que tinham sido afetadas pelo fermento desses judaizantes. Portanto, esta epístola foi escrita a todas as assembleias daquela região. O caso deles ilustra como a má doutrina se espalha e porque deve ser impedida antes que venha a levedar toda a massa de crentes. Gálatas 5, perdão. Gálatas 5, 9 e 2 Timóteo 2,17. Vamos lá, em Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Segunda Timóteo 2,17. Segunda Timóteo 2,17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Aqui ele dá o exemplo direto. Paulo deseja graça e paz aos Gálatas. Se eles haviam de ser corrigidos quanto a este erro grave, iriam precisar da graça para o fazer. Paz seria o resultado. Ele não menciona a misericórdia, como faz em suas saudações nas suas epístolas pastorais.
porque eles não poderiam esperar a misericórdia de Deus se recusassem a correção apostólica de Paulo nesta epístola. Versos 3 ao 5. Havendo declarado o fato de seu apostolado, Paulo apresenta um resumo das principais verdades do evangelho que pregava, já que isso também estava sob ataque. Primeiro ponto. Paulo pregava que, abre aspas, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, fecha aspas. Isto mostra que Paulo ensinava que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Cristo na cruz, era o meio de Deus de resolver a questão dos pecados do crente. É digno de nota que ele não faz menção alguma de que o crente precisa guardar a lei para assegurar essa grande bênção. Paulo também pregava que a obra de Cristo livra o crente do presente século mau. O mundo é uma vasta sociedade que o homem construiu para se manter satisfeito em sua alienação de Deus. Ele possui vários departamentos, tais como política, religião, esportes, teatro, etc. É, é da vontade de Deus, ao salvar almas, que elas sejam libertas de todo o curso deste mundo, o qual está caminhando em direção ao juízo. Isto é significativo porque o que os judaizantes estavam ensinando deixava a pessoa no mundo, isto é, o lado religioso do mundo. Terceiro ponto. O evangelho que Paulo pregava, se recebido em fé, produzia num redimido espontâneo louvor e adoração diretamente ao Pai e ao Filho. Ele diz, abre aspas, nosso Pai, a qual glória para todo sempre. Amém. Fecha aspas. Isso, lamentavelmente, estava faltando entre os Gálatas. Legalismo não tinha feito outra coisa senão expulsar a liberdade de filiação para fora deles. Vemos em Romanos 8, versículo 15, Gálatas 4, 6, clamando, Abba Pai. Vamos lá? De Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Glória a Deus. Mais irmãos chegando. O erro que eles haviam adotado essencialmente negava três resultados básicos do Evangelho: remoção de pecados, libertação do mundo, espontâneo louvor e ações de graças a Deus, o Pai. Tal erro
de maneira prática, colocava de lado a obra de Cristo, substituindo-a com as obras do homem, guardar a lei. Isso abandonava o homem no mundo com suas formas e rituais de religião terrena e roubava o crente de sua liberdade de filiação na presença do Pai. Consequentemente, o cristão é deixado a certa distância de Deus, como os santos estavam no Velho Testamento, adorando a Deus fora do véu. Hebreus 10, 19 ao 20. O que não é de modo algum o terreno cristão. Aí tem uma nota aqui do autor. Ortodoxo, porém, provém da palavra grega ortos, que significa reto, e doxa, que significa fé. É o que está em conformidade com a doutrina tida como verdadeira. Dá um tempo aqui, antes de nós irmos para o próximo ponto. As irmãs também, se tiver alguma dúvida, né, podem perguntar, viu, irmãs? A repreensão necessária. Capítulo 1, versículo do 6 ao 12. Esse sério afastamento da verdade do Evangelho demandava uma repreensão severa. Normalmente, nas epístolas de Paulo, após saudar os santos, ele os elogia por carta por certas coisas que havia visto neles que glorificavam a Deus, e Paulo os louva por isso. Porém, nesta epístola, ele não faz seu habitual elogio e ações de graças, nem os louva. Em lugar disto, ele parte diretamente para uma repreensão. Isso é bem impressionante, porque mesmo com os coríntios, em todos os seus erros, Paulo ainda encontrou coisas para elogiar. Mas este não era o caso aqui. Isto nos mostra a gravidade do erro no qual eles haviam caído. Mais irmãos chegando. O que os irmãos falam, né, que o pecado eclesiástico ele é tão perigoso ou até mais que o pecado moral. Provavelmente é o que nós vemos nessa explicação do irmão Bruce, né? Em relação a não ter nenhum tipo de louvor ao, naquilo que expressa o apóstolo Paulo. Versículo 6 ao 7.
Paulo se maravilha diante da instabilidade dos crentes da Galácia, que tinham tão depressa se desviado após outro evangelho, o qual não é outro. Os Gálatas podem ter pensado que estavam recebendo uma versão nova e melhorada do evangelho, mas na verdade tratava-se de outro evangelho, segundo a Coríntios 11:4. Vamos lá, irmãos. Segundo a Coríntios 11:4. Segundo a Coríntios 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Neste momento, Paulo não menciona o que é este outro Evangelho. Ele deixa claro do que se tratava mais adiante na epístola, que era algo que envolvia acrescentar à lei de Moisés a obra de Cristo para a justificação. Vemos em Gálatas 2, do 16 ao 18. Como mencionado anteriormente, este era um erro grave que minava verdades fundamentais do cristianismo. Misturar a lei com as misturar a lei com a graça faz a bênção do evangelho depender do homem cumprir sua responsabilidade em sua salvação e, essencialmente, impedir a ação da graça, tornando a obra de Cristo por nós de nenhum proveito. Temos em Gálatas 5:4. Acrescentar a lei ao evangelho é a realidade, outro evangelho. Não é algo que Paulo ou qualquer outro apóstolo ensinou. Vemos em Atos 15, 8 ao 11 e 2 Coríntios 11, versículo 4. Vamos em Atos 15, 8 ao 11. Atos 15, Atos 15, do 8 ao 11. Algum irmão não deseja ler? E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo o jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas crermos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também.
Se de fato Derbe, Listra e Icônio eram as assembleias da Galácia, as quais Paulo estava escrevendo, era de se esperar que estivesse mais entendimento, porque eles haviam recebido, abre aspas, os decretos, fecha aspas, os decretos dos apóstolos, que ditavam muito claramente que a lei de Moisés e a circuncisão não deveriam ser impostas sobre os santos. Atos 15, 23 ao 19 e 16, versículo 4. Numa questão de cerca de 5 anos após Paulo ter pregado o evangelho naquela região. Atos 16, versículo 6. Eles haviam passado, se mudado daquele que os tinha chamado. No texto original grego, a palavra mudado está na voz reflexiva, explicando que a mudança estava ainda ocorrendo, o que iria continuar levando-os para ainda mais longe da verdade, se não julgassem seu erro. Isso mostra que não tem como dizer quão longe alguém pode ir ao se apartar da fé. É algo verdadeiramente muito solene. Paulo diz, abre aspas, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, perverter o evangelho, fecha aspas. Note que ele não diz que estes mestres judaizantes negavam o evangelho, mas que pervertiam o evangelho. Eles não negavam diretamente a verdade da pessoa de Cristo, os fatos de sua morte e ressurreição, mas tinham acrescentado, se isso fosse possível, a obra de Cristo na cruz. Eles ensinavam que sua obra consumada não é suficiente para a salvação de alguém, mas que para ser salvo era necessário guardar a lei e ser circuncidado. Atos 15, versículo 1. Isso era uma perversão do evangelho e frequentemente perdão, continuar aqui. Isso era uma perversão do evangelho e frequentemente uma perversão é mais perigosa do que uma clara negação do evangelho. Na perversão do evangelho existe verdade suficiente para enganar o cristão descuidado. E existe também erro suficiente para anular a verdade. Versículos 8 e 9. Paulo não enfrenta os mestres judaizantes e nem tenta corrigi-los. Bem pode ser que ele os havia enxergado como apóstatas, e para tais não há arrependimento. Hebreus 6, versículos 4 ao 6. Vamos dar uma olhada, irmãos. Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem
ao vitupério. Em lugar disso, ele lança seu anátema apostólico. Paulo declarou que havia uma maldição sobre todos os que tinham falsificado ou alterado a mensagem do Evangelho. Falando hipoteticamente, ele supõe que, se fosse possível, mesmo se ele e aqueles que trabalhavam com ele, nós, pregassem outro evangelho, além daquele que os Gálatas tinham ouvido dele, eles seriam anátema. E que, se fosse possível, o anjo descer do céu com outro evangelho, ele também seria anátema. No versículo 9, ele diz: se alguém vos anunciar outro evangelho, a palavra alguém, a que abrange, além dos homens, e refere-se a todas as criaturas de Deus, até mesmo os anjos. Dá um tempinho aqui, se alguém tiver um comentário. Versículo 10. Paulo começa a falar dos seus motivos em servir ao Senhor. Ele diz, abre aspas, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Fecha aspas. Ele coloca isso em questão porque era uma das coisas que caracterizavam os judaizantes que estavam inquietando os gálatas. Ao sugerir que não estava buscando agradar a homens, ele estava, na verdade, expondo os motivos dos judaizantes para que os gálatas pudessem enxergar sem apontar diretamente o dedo para eles. Paulo indica em outro lugar que esses falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, 2 Coríntios 11:13, viram o movimento do evangelho como uma oportunidade de ouro para conseguirem uma vida confortável para si mesmo. 2 Coríntios 2, versículo 17. Um negócio, na versão de John Nelson Darby. E a gente pode testificar hoje que Paulo era o Espírito Santo, né? Em Paulo escreveu, né, que praticamente isso virou um negócio mesmo, como está escrito aqui, né? Em todos os sentidos na cristandade, né? Eles, portanto, trabalhavam duro para obter uma posição entre os santos gálatas, que ainda não estavam firmados, passando-se por servos de Cristo. Eles agradavam homens servindo a eles para ganhar seguidores e o suporte monetário deles. Gálatas 4:17, 6:13 e Judas 16. Em contraste com essa forma desonesta de ganho, Paulo não se inclinaria a tais princípios. 2 Coríntios 11, 8 ao 9, 12, 14 ao 17. Eles não buscavam o aplauso do homem e nem queria o seu dinheiro. Vamos dar uma olhada, irmãos, em Judas, no versículo 16.
Se algum irmão levantou a mão, colocou uma informação, eu estou. Se algum irmão puder falar também, é bom porque eu estou em outra página e eu não consigo enxergar. Judas, versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Irmãos, licença, boa noite a todos. Tem um. Se Jefferson puder voltar lá no texto rapidinho. Sobe só mais um pouquinho, irmão, por favor. Mais um pouco. Na verdade, é antes de entrar no versículo 10 aqui, quando ele diz aqui, né, do 9 em diante, ele diz: se alguém vos anunciar outro evangelho. Aí ele fala, né, a palavra alguém aqui abrange além dos homens e refere-se a todas as criaturas, até mesmo os anjos. É interessante que quando o irmão fez a leitura desse parágrafo aí, eu lembrei de uma passagem que está em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo 1, capítulo 4. Se o irmão puder abrir lá para... Repete aí, Capítulo por 4. favor. Capítulo 4. 1 Timóteo 1, versículo 4? Não, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Porque Qual isso. versículo? É do versículo 1. Versículo 1 mesmo. Versículo 1. Pode ficar à vontade, irmão. Pode ler, irmão. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É interessante, né? Porque no livro lá, o irmão ele traz uma observação clara. E quando Paulo ele diz, né, que se algum, como o irmão explicou lá, né, que ali fala tanto de homens quanto também de anjos, é interessante como esse capítulo em si, essas verdades, né, são conectadas também com esse capítulo 4 de 1 Timóteo, porque tem um versículo aqui assim que fala, né, vamos ver aqui, nesse versículo na verdade, mas aqui fala, né, dando ouvidos a espíritos enganadores. É interessante que aqui o apóstolo ele faz uma referência clara a espírito, né? Esses espíritos demoníacos, esses seres, né, que nós entendemos que não são anjos, mas que eles procuram enganar homens e mulheres e de certa forma eles tentam, né, afastá-los da verdade. E outra coisa assim que eu acho muito interessante, porque quando ele fala, né, essa questão de dos demônios, ele faz uma referência clara também, né, de que esses ensinamentos eles são específicos desses espíritos enganadores. Os demônios, né, a gente vê assim, pelo menos eu entendo, né, dentro de algumas coisas que a gente pode enxergar no sistema religioso aí, que eles são mestres, né, em teologia. Vou colocar dessa forma. Por eles estarem na Terra, né,
há muito mais tempo, e provavelmente já existiram, na verdade eles já existem há muito mais tempo do que os homens em si, eles sabem, né, quais mecanismos eles devem se utilizar para enganar. E tem uma outra passagem, irmãos, que eu acredito que enfatiza melhor isso. A gente encontra também lá que eu acredito assim que a primeira doutrina, né, de um ser, né, angelical, foi justamente a que Satanás fez lá em Gênesis 3. Eu não vou pedir o irmão para abrir lá para não se alongar muito, mas ali a gente vê Satanás falando por meio de uma serpente, né? E ele ensinou a Eva algo, né? Ele falou, né? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, que é lá em Gênesis 3, versículo do 4 ao 5. A gente vê, né, que desde então, né, desde aquele período ali, toda essa doutrina, né, ela tem encontrado essa má doutrina, né, ela tem encontrado o seu caminho de volta a essa raiz que nós sabemos que na verdade ela é maligna, né? A ideia de que podemos ser deuses e operar de maneira independente de Deus, né? Então a gente vai assim vendo como essas observações que o irmão faz nesse livro aí, nós podemos ver com clareza de que muitos líderes religiosos, eles estão sim sendo influenciados, usados por Satanás e por esses espíritos enganadores, né? E através, né, dessa força maligna, eles ensinam mentiras, que é até interessante porque você não é muito difícil você ver um líder religioso dizer que você tem que se circuncidar, mas nós podemos ver alguns dizer que se você não der o dízimo, você não pode ser salvo, de que se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo, uma série de outras coisas, né? Colocando mentiras, né? Como verdades. Então, é bom, né, a gente prestar atenção nesses detalhes que a gente pode encontrar nesses livros, e toda vez quando a gente estiver fazendo essas leituras, tentarmos conectar e andarmos de verdade mesmo com os olhos abertos, porque é aquilo que até alguns irmãos falam, né? A palavra de Deus escrita, até parafraseando, na verdade, o que já está escrito, né? O que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. E tudo que nós encontramos nas escrituras, né, especialmente o que nós encontramos na doutrina dos apóstolos, é para nosso serviço, né? É para o nosso serviço. São verdades que nós devemos guardá-las e andar verdadeiramente com elas em nossos corações, para que nós não venhamos a cair no erro também. Afinal, né, nenhum de nós somos infalíveis. Só até aqui, irmãos. Versos 11 ao 12. Os três pontos que Paulo menciona no versículo 1, em relação ao seu apostolado, eram os mesmos em relação ao evangelho que ele pregava. O apostolado de Paulo não era da parte de homens, e nem por homens. Versículo 1. Semelhantemente, o evangelho que ele pregava não era segundo os homens, nem de homem. Não era de homem naquilo que diz respeito à fonte e canais, porque era algo totalmente externo ao homem. O que é do homem glorifica, honra e lisonjeia o homem, e, consequentemente, será agradável aos homens. Tal era a linha de coisas com que Tal era a linha de coisas com que se ocupavam os falsos mestres. O evangelho, por outro lado, rejeita todas as coisas relacionadas ao homem e introduz o que é infinitamente melhor em Cristo. Aqueles que estavam pervertendo o evangelho, perdão,
Aqueles que estavam pervertendo o evangelho estavam reivindicando possuir autoridade dada por Jerusalém. Atos 15, 24. Em contraste com isso, Paulo mostra que a sua autoridade era do céu. Ele possuía uma autoridade muito mais elevada para seu apostolado, devido ao fato de ter sido recebido por revelação de Jesus Cristo. Irmãos, passamos um pouco do horário, são 21 horas e 14 minutos. O senhor permitindo, na próxima quinta-feira, vamos iniciarmos a partir desse ponto aqui, né? Sua conversão e comissão divina, capítulos 1, do verso 13 ao 17. Vou estar aqui tirando a gravação.